Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz o trecho Há muitas moradas na casa de meu Pai. Um trecho do Evangelho de Jesus. Todo um capítulo inteiro desmembrando uma única frase dita por Jesus. Emmanuel, no prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida, nos diz que o Evangelho é como um colar de pérolas. Cada frase, cada ensinamento é como se fosse uma pequena pérola. Essas pérolas se adaptam a diversas situações. Não há uma interpretação fixa de cada trecho, de cada pérola, de cada frase. Uma frase, um ensinamento, se adequa a diversos ensinamentos, a diversas reflexões. E Kardec traz esse trecho e explica de diversas formas. Traz uma das abordagens possíveis para a frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus tratava a Deus desta forma amorosa, como um pai. Antes dele, Deus era considerado um tirano, o Senhor dos exércitos, vingativo, punitivo. Jesus veio sim trazer, resgatar Deus como quem realmente é, nosso Pai, que é o que ensinamos às nossas crianças, nosso Criador, nosso Pai amoroso, um Deus justo, bom e sábio. E Kardec, o primeiro trecho que Kardec nos traz sobre há muitas moradas na casa de meu Pai, ele inicia explicando. Kardec nos diz: a casa do Pai, a casa de Deus, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Uma das interpretações possíveis de há muitas moradas na casa de meu Pai é justamente a pluralidade dos mundos habitados, que nós estudamos no Espiritismo. Há diversos mundos, planetas habitados. A existência de vida humana, de vida inteligente, não é somente aqui da Terra um privilégio. Para que haveriam tantos planetas, tantas estrelas, tanto espaço criado por Deus, sem uma finalidade útil? Kardec nos diz, são moradas dos espíritos desencarnados e também dos espíritos encarnados. São estações onde nós vivenciamos, onde nós aprendemos. Tem uma finalidade útil. Se observarmos, não somente aqui no nosso planeta, na nossa Terra, a infinidade da vida, a vida pulula em todos os planos. Conhecemos nós sobre a Terra, caminhamos, os homens, os animais, as plantas não caminham, mas estão na Terra. Mas se observarmos abaixo da Terra, temos outros seres que vivem. Pequenos roedores que fazem tocas, minhocas, seres minúsculos. Cada vez que podemos escavar mais e com microscópios, vamos vendo bactérias, vermes, vírus. Numa gota d'água, analisada no microscópio, há inúmeras moléculas, há inúmeras criaturas viventes. Temos na água, nas regiões abissais, onde nem mesmo o sol alcança, seres vivos. Pensamos que onde não há luz solar, não há vida. E observamos nas regiões abissais seres vivos que vivem em ácido sulfúrico. Situações de vida inóspitas e que imaginamos não serem concebíveis, não serem possíveis. Temos a vida no ar, na terra, em crateras, em buracos. Em todos os lugares há a vida. Não seria diferente no universo, fora aqui do nosso planeta. E Kardec, no Livro dos Espíritos, traz uma sequência de questionamentos aos espíritos a respeito da pluralidade dos mundos habitados.
na questão 55, ele propõe aos espíritos a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Há vida em outros planetas? E os espíritos respondem, sem dúvida, sim, existe vida em outros planetas. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Kardec continua: entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Há muito tempo atrás, antes de descobrirmos através da ciência que o nosso planeta é redondo, acreditava-se que ele era plano, que era como se fosse uma tábua que tem início e tem fim. O que acontecia no fim não se sabia. Sobre o que estava situada esta grande tábua também não se sabia. Mas que a nossa abóbada azulada, o nosso céu, era apenas uma redoma que ficava sobre esta tábua. E que as estrelas, os outros planetas, estavam incrustados nessa redoma de vidro. Era o pensamento possível à época. Não haviam informações suficientes para que se pensasse ser de outra forma. Era o que nós conseguíamos observar do nosso planeta. Com o desenvolvimento da ciência e também, diz-nos Kardec, da mediunidade, porque muitas das informações obtidas por civilizações antigas, hoje, com os nossos equipamentos mais modernos, cálculos de muitas civilizações antigas são tão aproximados. Como eram capazes eles, desses cálculos tão precisos, com equipamentos, sem a tecnologia de hoje? Muitas vezes a própria mediunidade era instrumento dessas revelações. Mas então, nós, seres humanos, achávamos que apenas havia vida dentro do nosso planeta e que toda essa beleza, toda a maravilha do universo era apenas para deleitar os nossos olhos, apenas para que observássemos belas estrelas, belos cometas, belas constelações. Não. Deus não cria nada de inútil. Deus não cria nada em vão. Seria desmerecer a sabedoria divina, achando que tão somente aqui, no nosso pequenino planeta, que no nosso sistema solar não é nem o maior nem o menor. E existem tantos outros sistemas, nebulosas, constelações, tantos outros planetas, todos vazios, todos no vácuo, sem utilidade. É a mesma coisa que imaginarmos que um homem edifica uma mansão, um castelo, repleto de cômodos, decorado ricamente, com todos os confortos, e ele vai então habitar somente nesse mesmo castelo um pequenino quarto. Um quarto dos mais modestos, mais escondidos, num dos cantos desse castelo. E todo o castelo permanecer sem vida, sem utilidade. Não. Ainda continua nos comentários, Kardec, essa questão nos diz: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recrearem a visão, a vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Apenas quando olhamos somente para nós, quando somos orgulhosos, vaidosos, a ponto de achar que somente aqui existe vida, somente aqui há inteligência, somente neste pequeno globo há vida e há inteligência. Kardec continua ainda questionando aos espíritos: é a mesma
a constituição física dos diferentes globos, a vida que exista, ou a constituição, a matéria de outros mundos, de outros planetas, é igual à nossa? Ao que os espíritos respondem: não, de modo algum se assemelha, é diferente. Normalmente, quando observamos na televisão os cientistas, astronautas, os pesquisadores procurando, cogitando de outros planetas em que haja vida, eles procuram por água, eles procuram por elementos químicos, por coisas similares à do nosso planeta Terra. Pois só assim, só com as formas de vida que temos aqui, é que poderia existir vida em outro planeta. Mas os espíritos respondem: não, não são semelhantes. A matéria dos mundos, de outros mundos, não é semelhante à da nossa, não se assemelha. Ele ainda continua não sendo uma só. Para todos, a constituição física dos mundos seguir-se-á que tenham organizações diferentes os seres que as habitam, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Kardec nos diz: se nós nunca tivéssemos visto peixes, nunca imaginaríamos ser possível algo viver na água. Nós não conseguimos viver na água o tempo todo. Conseguimos circular, nadar, mergulhar, mas logo retornamos à superfície seca, retornamos ao nosso oxigênio. Se jamais tivéssemos visto seres que vivem na água, acharíamos que isso é impossível. Mas eles existem. Têm uma constituição diferenciada da nossa, que os capacita a viverem na água. Da mesma forma, em outros planetas, em outros mundos, em outros globos. Os seres que lá habitam têm constituição diferenciada da nossa, que os habilitam a viver em condições diferentes das nossas. Então, se procurarmos condições ideais para que nós habitemos esses planos, talvez não encontremos. Mas vamos encontrar sistemas diferenciados para organismos diferenciados, que talvez não precisem do sol, que talvez não precisem do oxigênio, talvez se assemelhem em alguma coisa à forma humana, mas talvez sejam completamente diferenciados, como temos no nosso próprio planeta. E imaginar que são seres vivos que vivem no mesmo planeta. Uma minhoca, uma tartaruga, um ser humano. Todos com constituições diferentes, mas todos criações divinas. Todos com uma finalidade útil no meio em que eles existem. E todos esses organismos servem ao espírito ou ao princípio espiritual que nele se desenvolve. Tem uma finalidade útil. Kardec, para finalidades didáticas, já que os espíritos dizem: temos sim diversos mundos habitados, os espíritos habitam esses diversos mundos, existe fraternidade, existe colaboração entre esses vários mundos habitados. Somos espíritos que, atualmente, moramos no planeta Terra. Talvez já tenhamos vivenciado experiências em outros planetas, em outros globos. Talvez, por merecimento, venhamos a habitar planetas mais aperfeiçoados do que este. Ou talvez vamos construir o nosso planeta melhorado e vamos merecer viver nele. Mas Kardec também, através das explicações dos espíritos, através de diversas comunicações de espíritos sobre a situação destes outros planetas, que ele compila, analisa, observa, ele classifica didaticamente os tipos de planeta, os tipos de mundo. E ele nos diz que existem os mundos primitivos, existem os mundos de provas e expiações, existem os mundos regeneradores, os felizes e os celestes ou divinos. Essas são classificações, repetimos, apenas didáticas. Os tipos, os gêneros de mundo variam ao infinito. É impossível termos estritamente uma classificação
para cada orbe, para cada planeta. É apenas com finalidade didática para nos situarmos. Uma generalidade. Alguns espíritos se classificariam mais ou menos entre os primitivos, né, com várias gradações. Não existem 2 planetas exatamente, criteriosamente, com a mesma característica. Apenas, genericamente, a espécie de espíritos que habitam estes mundos caracterizam, dão as características desses planetas. O que define a qualidade ou a classificação de um planeta é justamente a qualidade dos espíritos que habitam. É justamente os sentimentos, os pensamentos e as ações dos espíritos que habitam estes orbes. Ele nos fala dos mundos primitivos. Nos mundos primitivos, diz-nos Kardec, habitam aqueles espíritos nas suas primeiras reencarnações. Ainda estão muito próximos, quase dos animais, como observamos ou como imaginamos que era o nosso planeta a época dos homens das cavernas. Hábitos primitivos. Ainda a razão não é apurada. São prioritariamente levados somente pelo instinto. São ainda crianças que aprendem a se mover e a se mexer, a agir, a amar, a compreender. Ainda a ignorância predomina nos mundos primitivos. Nos mundos de provas e expiações, estes conhecemos bem. Diz-nos Kardec, é o nosso em que vivemos na atualidade. Mundos de provas e expiações, onde ainda o mal predomina. Ainda há muitas tribulações, situações adversas com as quais temos que lutar. Há sim pessoas que escapam à média, são boníssimas, sacrificam-se, renunciam-se em favor dos outros, mas ainda são a minoria. Pela maioria dos habitantes do nosso planeta, o mal ainda impera. Os bons ainda são um pouco tímidos. Mas estamos a ponto de virar esse jogo. Também nos dizem os espíritos, já à época de Kardec, 1850 e um pouco adiante. Já naquela época, os espíritos nos advertiam: já é hora do vosso planeta se modificar. Já estamos lá, nos candidatando a mundos regeneradores. Nos candidatando. Não é uma questão de passe de mágica, que Deus vai fixar um dia e digo, bem, acabou, encerrou o prazo de vocês, agora começou, é regeneração. Não é assim tão simples como nós gostaríamos. Ou, quem sabe, que bom, porque será que nós teremos espaço no mundo de regeneração? O que os habilita? O que nós, se os planetas, se os mundos são definidos pelos seus habitantes, que tipo de habitante o mundo de regeneração busca? Que tipo de habitante deve ter o mundo de regeneração? Diz-nos também Kardec, os mundos de regeneração são aqueles onde espíritos que ainda têm o que expiar, ainda têm o que resgatar, o que corrigir, o que melhorar, o que trabalhar, readquirem novas forças. Não é mais aquele desespero dos mundos de provas e expiações onde o mal predomina. Mas também não é ainda lá onde o bem predomina. Há muito o que fazer, há muito o que trabalhar, mas a maioria dos seus habitantes esforça-se por consertar-se, por fazer o bem, por melhorar-se. Eis nós nos candidatando à regeneração. Somente quando nós próprios, com o nosso esforço, melhorarmos o nosso íntimo, melhorarmos o planeta em que vivemos, é que vamos conseguir instaurar o tal do planeta de regeneração. Mas as coisas não terminam por aí. O progresso é infinito e é constante. Além dos nossos mundos de provas e expiações, além daquilo que almejamos momentaneamente, que é o mundo de regeneração, há outros estágios ainda mais elevados. Os mundos felizes.
mundos onde espíritos felizes habitam, onde o bem predomina. Ainda há aqui e acolá imperfeições, não é ainda morada de espíritos perfeitos e puros, mas o bem prevalece. Moradas onde a matéria não é tão densa quanto a que vivemos. Moradas onde há mais facilidades materiais, mas onde o trabalho intelectual e o coração, a espiritualização, são mais acentuadas. E não contentes com mundos felizes, ainda existem aqueles mundos celestes ou divinos. Estes sim, moradas de espíritos perfeitos, onde não há mais espaço para o mal, para a imperfeição. Moradas de espíritos em constante trabalho a benefício dos outros. Não são moradas onde, como imaginávamos muitas vezes, falam dos céus onde há anjinhos sentados nas nuvens tocando harpa, na inação. Não. Moradas de espíritos puros, constantemente em ação, em atividade. Atingem a perfeição relativa, porque a perfeição completa somente Deus, mas atingem toda a perfeição de que é capaz um espírito humano, quase angelicais, por assim dizer, para continuarem servindo, para continuarem auxiliando, trabalhando, sendo úteis na criação. São coisas que nós ainda não conseguimos conceber. Também Kardec nos diz que o espírito humano foi muito hábil ao descrever as zonas inferiores. Dante Alighieri descreve muito bem os infernos na Divina Comédia. Mas onde nos cabem palavras para descrever as alegrias celestes? Ainda não temos parâmetro, porque ainda não vivenciamos. Podemos entrever, muitas vezes, através de relatos de espíritos. E na Revista Espírita, no ano de 1858, primeiro ano em que Kardec escrevia esse jornal de estudos psicológicos, em março, ele traz um artigo justamente sobre os diferentes mundos habitados. E ele traz também relatos de muitos espíritos a respeito da vida em outros planetas. Ele nos traz fofocas dos mundos mais elevados e outros nem tanto quanto os nossos. Vale a pena ler no mês de março. Mas ele nos fala, por exemplo, de Júpiter. Júpiter seria um dos mundos mais aperfeiçoados do nosso sistema solar. Não é ainda um mundo celeste ou divino, mas dentro do nosso sistema seria um dos mais avançados. E Kardec refere que os espíritos se deleitavam em descrever estes mundos mais aperfeiçoados. Eram muito recorrentes os relatos deles sobre as maravilhas deste mundo onde eles viviam. E Kardec explica o porquê. Justamente para que nós fôssemos estimulados a nos candidatarmos a estes planetas mais elevados, a valorizarmos os momentos que temos aqui, a nos esforçarmos por merecer um mundo mais ditoso. Ainda não temos os parâmetros, como dizemos, para conceber o que é viver num mundo onde não há raiva, um mundo onde não há inveja, onde há constantemente alegria em trabalhar, em servir, em viver, não há o temor da morte, há a naturalidade em conversarmos com aqueles do plano espiritual, onde não temos uma matéria tão densa quanto a nossa, onde talvez, é o meu sonho, não sintamos frio. É difícil concebermos, mas existem. E é para isso que os espíritos nos traziam tantos relatos. Não é somente para satisfazer a nossa curiosidade, é para nos acalentar, é para dizer: aproveitem o período que temos aqui, aproveitem bem as oportunidades, haverão situações melhores, conforme as que aqui saibamos aproveitar. Mas falamos de outros planetas, outros mundos, sonhamos de repente com um mundo tão melhor que o nosso, como Júpiter. Mas ainda Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele diz ainda: independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras, há muitas moradas na casa de meu Pai,
podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, no plano espiritual. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Kardec traz então, sim, a casa, muitas moradas na casa de meu pai com os diferentes mundos, mas, igualmente, os diferentes estados do espírito. Ele nos diz que são moradas não localizadas nem circunscritas. São moradas do espírito, conforme aquilo que nós sentimos, aquilo que pensamos, para aí nós nos transportamos. O livro O Céu e o Inferno, que neste ano é relembrado 150 anos de seu lançamento, O Céu e o Inferno traz realmente muitos exemplos dessas moradas. Ele não fala de moradas circunscritas, circunscritas, moradas locais no mundo espiritual. Ele fala de estados de consciência. Traz aqui, na segunda parte do Céu e Inferno, são trazidos relatos de espíritos, da sua situação após o desencarne, da sua situação na vida espiritual. Isso tudo conforme foi a sua vida enquanto encarnados. Conforme, bem ou mal, passaram as suas tribulações. Conforme, bem ou mal, agiram. Traz o relato de espíritos que se enganaram pelo suicídio. Traz o relato de espíritos que cometeram crimes e permanecem com seus estados de consciência e remorso. Traz aqueles espíritos ainda embrutecidos, que não aceitam que estão no mundo espiritual, que não aceitam o auxílio que lhe é estendido, mas traz também daqueles que são felizes, daqueles que têm a consciência tranquila de terem feito o seu melhor, passaram por tribulações, mas conseguiram transcendê-las, conseguiram aprender. E assim pensamos, que moradas nós vamos angariar para nós? Talvez, no momento de nosso desencarne, talvez ainda não estejamos habilitados lá para Júpiter, assim direto. Mas, quem sabe não conseguimos uma morada um tantinho mais feliz, conforme nossas próprias atitudes. E isso não depende de ninguém, além de nós próprios. Ainda, Irmão X, no livro Histórias e Anotações, em um trecho, em um capítulo bastante longo, ele fala das maravilhas do ser humano, desbravando o universo, conhecendo planetas, maravilhado com as situações do cosmos, com as descobertas da ciência, e ele acha tudo isso muito bom. Mas ele diz, cada esfera, quanto cada paisagem, é habitada a seu modo. E todos nós, amigos desencarnados, porque ele está desencarnado e veio nos trazer mensagens através de Chico Xavier. Todos nós, amigos desencarnados, formulamos votos para que o homem, nosso irmão, continue devassando pacificamente o espaço, surpreendendo novas características de vida no reino cósmico. Nota, entretanto, que há mais de um século, os homens que morreram chamam debalde a atenção dos homens que vão morrer. E gritam que a vida continua para lá do sepulcro, que a matéria se gradua em outros estados, diferentes daquele pelo qual é conhecida na Terra. É muito bom sabermos que há vida em outras moradas, em outros planetas, que há irmãos em outros planetas como nós, que sofrem, que lutam, que estão em situações piores que as nossas, em situações muito melhores, aqueles que já chegaram lá no final a espíritos puros, que não têm mais as agonias da vida material, que um dia chegaremos lá. Mas temos, antes disso, os ensinamentos dos espíritos que nos dizem, em breve, nós estaremos numa outra morada, bem próxima.
que eles nos dizem que essas moradas vão depender somente de nós, dos nossos estados de consciência. Para onde vamos, vamos para onde o nosso pensamento e o nosso sentimento mais se afinizarem. Não são locais circunscritos. Não é o céu, não é o inferno, não é o umbral. São zonas onde o nosso pensamento vai se afinizar com outras pessoas de igual pensamento e igual sentimento. Por mais inóspitas que sejam as situações, quando espíritos se afinizam e trabalham em conjunto para o bem, ali então temos instaurado o paraíso. Por melhores que sejam as circunstâncias em um local, mas onde aqueles que ali habitam se odeiam, brigam, um luta contra o outro, ali está instaurado o inferno. E assim conosco, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas com a perda do nosso corpo físico, esses estados de consciência são acentuados. Não podemos mais mentir, não temos mais máscaras. Vamos para onde há afinidade, exatamente como somos. E por fim, no livro Roteiro, Emmanuel nos traz um último lembrete. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Depende unicamente de nós convertermos o nosso íntimo em um paraíso. Se convertermos a nós próprios em um pequenino paraíso, em um pequenino mundo, uma pequenina atmosfera, onde irradiemos paz, tranquilidade, a serenidade possíveis para o nosso estágio atual, conseguiremos alcançar aqueles que convivem conosco. Transformaremos gradativamente a paisagem onde vivemos. Transformaremos o nosso lar, transformaremos o nosso trabalho, transformaremos a via pública. E com um pouquinho de ambição, transformaremos o país, o mundo e tudo mais. Depende apenas da qualidade dos espíritos que habitam a transformação de cada planeta. Ouçamos Emmanuel. Sejamos nós um foquinho de luz. Edifiquemos aqui no nosso planetinha, no nosso paraíso. E, quem sabe muito em breve, transformemos o nosso planeta em Júpiter ou em planetas ainda mais elevados, a partir de nós próprios. Obrigada pela atenção de todos.